Buscando um celular 5G por menos de R$2.000, a Samsung e a Motorola apostam nesse segmento com o Galaxy A32 e o Moto G50. Claro que as duas empresas acabam fazendo alguns cortes para trazer aparelhos com preços acessíveis e muitas vezes temos um produto inferior a rivais apenas 4G. No entanto, se você faz questão de ter um celular compatível com a quinta geração da internet móvel, o Tudo Celular vai te ajudar a escolher entre as opções da Samsung e Motorola. Design não é o forte de aparelhos mais baratos e olhando de frente vemos que nem a Samsung e muito menos a Motorola se esforçaram nestes aparelhos. Temos entalhe ainda em formato de gota com borda exagerada na parte inferior, especialmente no Moto G50. Isso faz com que o intermediário da Motorola seja maior, apesar de ter o mesmo tamanho de tela. O G50 também é um pouco mais largo e espesso, apesar de ter o mesmo peso. A traseira traz design distinto, com o Motorola apostando em bloco de câmeras convencional e o Galaxy adotando um visual mais minimalista. O G50 é vendido no Brasil nas cores azul e verde, enquanto o A32 pode ser encontrado nos tons de preto e violeta. Demais pontos são similares entre os dois aparelhos. O leitor biométrico fica na lateral direita, integrado ao botão de energia, e funciona bem em ambos. A entrada padrão para fones de ouvido e a gaveta híbrida permite usar 2 chips ou abrir mão do segundo para expandir o armazenamento via cartão microSD. A vantagem do Moto G50 está apenas no botão dedicado para o Google Assistente. Na parte de conectividade também não temos diferenças. Além do suporte à rede 5G, a Wi-Fi AC compatível com 5 GHz, Bluetooth de quinta geração e NFC. Daremos a vitória ao Galaxy por ser mais compacto e ter design um pouco mais atual. Temos tela de 6,5 polegadas com resolução HD Plus de ambos os lados. A diferença fica na tecnologia e velocidade do painel. A Motorola apostou em tela IPS LCD com taxa de 90 Hz, enquanto a Samsung economizou e trouxe um painel LCD básico com apenas 60 Hz. O da Motorola entrega melhor fluidez e cores mais vibrantes, enquanto o do Galaxy tem brilho mais forte. A verdade é que nenhum dos dois se destaca em imagem e apresentam calibração de cores que foge do ideal. Por falta de contraste elevado, temos um preto acinzentado e o ângulo de visão não é dos mais amplos. Porém, neste ponto a Motorola leva pequena vantagem. Com isso, damos vitória ao Moto G50 em tela. A Samsung até vem investindo em som estéreo nos intermediários da linha Galaxy A, mas o A32 é uma exceção e aqui temos apenas uma saída de som, como no Moto G50. Além de ser som apenas mono, não espere por boa qualidade sonora nestes aparelhos. O da Motorola carece em médios e o Galaxy exagera nos baixos, deixando o som abafado. Pelo menos a Motorola ainda manda fone de ouvido na caixa, que pode não ser dos melhores, mas ajuda a ter melhor experiência com músicas. A Samsung vem economizando e não manda mais o acessório com seus celulares. O Moto G50 leva pequena vantagem em som e conquista mais um ponto. Na parte de software, temos Android 11 em ambos. O da Samsung traz a One UI por cima, que incorpora muito mais recursos que o sistema mais limpo da Motorola. O G50 passa uma sensação de fluidez superior devido ao painel de 90 Hz. Você pode deixar no modo automático para que ele alterne entre 60 e 90 Hz ou deixar travado na velocidade superior. O Galaxy tem suas animações limitadas a 60 FPS devido ao painel de apenas 60 Hz. Além disso, há um pequeno atraso no sensor de toque ao alternar rapidamente entre aplicativos. É o mesmo problema que vimos em outros da linha. A vantagem do Galaxy está no suporte. A Samsung garante mais atualizações para esta linha, enquanto o G50 deve receber apenas o Android 12 futuramente, o A32 vai além disso. A fabricante coreana também solta atualizações de segurança com mais frequência. Com isso, damos empate na parte de software. Qual tem melhor desempenho? O G50 vem com o Dimensity 700 e o Galaxy com o Dimensity 720, ambas plataformas da MediaTek. A diferença é que o processador da Motorola é um pouco mais veloz e isso garante melhor desempenho no multitarefas. A diferença seria pequena na prática, mas a falta de otimização no software da Samsung complicou as coisas e o G50 foi bem mais rápido em nosso teste. O mesmo aconteceu em testes sintéticos. Quando o processador é mais importante no teste, temos pontuação um pouco maior no Motorola. Porém, o Galaxy tem melhor chip gráfico e isso garante alguns pontos a mais em testes específicos. No Antutu, a diferença foi pequena entre os dois e o G50 não chegou nem a ficar 10% acima do rival. E como isso impacta nos jogos? Esta é a parte mais irônica. O A32 tem GPU um pouco mais forte, mas fica limitado pela tela de 60 Hz. O Motorola consegue ir além de 60 FPS em jogos mais leves e no COD Mobile na qualidade média. Ambos rodaram bem PUBG em HD com qualidade alta. Damos vitória ao Moto G50 em desempenho. Outro ponto em comum entre o intermediário da Motorola e Samsung é a bateria de 5.000 mAh. O nosso teste de bateria foi realizado na configuração padrão, que no caso do G50 vem com a tela em modo automático que alterna entre 60 e 90 Hz.
Com isso, a sua bateria rendeu um pouco menos do que o rival, mas ainda dura bem o dia inteiro. Você pode até travar a tela do G50 em 60 Hz para que ela dure o mesmo que a bateria do A32. Já em tempo de recarga, a Samsung leva vantagem com seu aparelho levando menos tempo para ir de 0 a 100%. A recarga rápida do Galaxy também recupera um pouco mais de bateria, mas a diferença é pequena. De qualquer forma, damos vitória ao Galaxy. O Samsung vem com um conjunto fotográfico mais completo, são 4 sensores contra 3 do rival. A Motorola deixou de fora a ultra-wide, dando preferência a câmeras dedicadas para macro e desfoque de cenário. O sensor principal é o mesmo, de 48 megapixels, e temos qualidade fotográfica similar quando o HDR entra em ação no Moto G50. O A32 é um pouco melhor para fotografar à noite, tem a ultra-wide que registra fotos mais amplas e não perde muita qualidade em locais mais escuros. Nenhum se destaca em macros e desfoque de cenários. O G50 até se sai um pouco melhor ao usar o modo retrato com pessoas, mas em cenários complexos falha tanto quanto o rival. O Galaxy leva a melhor em flexibilidade e qualidade fotográfica. Na parte frontal temos câmera de 13 megapixels em ambos. A Motorola captura mais detalhes da pele em situações favoráveis de luz, enquanto o Galaxy aposta em efeito mais suavizante. À noite registramos fotos decentes com ambos e não vemos nenhum sofrer com muitos ruídos. O modo retrato é melhor no G50 e apresenta menos erros. O intermediário da Motorola leva a melhor em selfies. A filmadora do A32 se destaca por permitir gravar vídeos em 4K. A qualidade das filmagens é superior ao rival da Motorola, que fica limitada a Full HD. Os dois apresentam boa estabilização e foco ágil, mas o G50 apresenta inconsistência na regulagem do brilho. A captura de áudio é estéreo e não sofre muito com o ruído de vento. Damos vitória ao Galaxy em filmadora. Tivemos empate em nosso comparativo. E agora? Vamos tentar desempatar com o preço. O A32 5G foi lançado em março de 2021 por R$ 2.700, enquanto o rival da Motorola chegou ao mercado nacional em setembro por R$ 2.000. Com desconto à vista, ele sai por R$ 1.800 atualmente, mesmo valor encontrado no A32 5G agora no final do ano. Continuamos empatados? Parece que sim. Como o Moto G50 é um lançamento mais recente e chegou mais barato que o rival, ele ainda tem margem para desvalorizar. Por outro lado, por ser mais antigo, o da Samsung aparece em promoções com preço menor e pode ser encontrado temporariamente mais barato que o rival. Fechamos o comparativo com mais um ponto para a Samsung e também Motorola. Então, qual comprar? Se você busca um celular mais rápido, que rode jogos acima de 60 FPS, tenha som mais equilibrado, venha com fone de ouvido e registre melhores selfies, então é o Moto G50 5G que deve escolher. O A32 5G é um aparelho mais compacto, tem tela com brilho mais forte, entrega autonomia superior e recarrega a bateria mais rápido. Suas câmeras traseiras são mais completas e a filmadora grava em 4K. O Android da Samsung carece de otimização, mas tem melhor suporte a atualizações do sistema. Compre o que se encaixa melhor nas suas necessidades, mas se a diferença de preço for considerável, escolha o que estiver mais barato. E é claro que te ajudamos com os links das melhores ofertas para os dois modelos. É só clicar aí abaixo e economizar. E aproveita para comentar qual foi sua escolha e o motivo. Eu encerro por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.